Hoje nós iremos iniciar nossa nova revista, Parábolas de Jesus. Mas o que são parábolas? Vocês sabiam que Jesus costumava contar histórias para ensinar os seus discípulos e a outras pessoas? Não eram contos de fadas ou fábulas, eram parábolas. Vocês sabem a diferença entre fábulas e parábolas? Parábola é uma história curta que compara situações comuns, coisas que acontecem na vida das pessoas. As fábulas ou contos de fadas são histórias impossíveis de acontecer, mas as parábolas são histórias normais que Jesus contava para ensinar lições a respeito do reino de Deus. Ele queria que as pessoas que o ouviam tomassem uma decisão. Algumas vezes, Jesus perguntava: o que vocês acham? Quem de vocês? O que vocês entenderam? Para que as pessoas pudessem parar e pensar. Isso nem sempre era fácil. Os discípulos, por exemplo, às vezes não conseguiam entender as parábolas e algumas vezes Jesus teve de interpretar e explicar melhor para eles. Jesus contou muitas parábolas que estão escritas nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Só uma curiosidade: não há parábola no livro de João. Algumas estão escritas em mais de um livro e outras somente em um evangelho. Hoje vamos ouvir uma que está escrita no livro de Mateus, a descoberta do tesouro. A descoberta do tesouro está em Mateus 13, capítulo 13, versículo do 44 ao 46. Mas, para a gente entender melhor essa história, a gente tem que pensar, aonde que as pessoas guardam dinheiro hoje em dia? No banco, em cofre, mas e naquela época, na época de Jesus? Aonde as pessoas guardavam seus tesouros? Aonde as pessoas guardavam seus dinheiros? Elas enterravam em seus quintais. Mas se essa pessoa morresse e ela não tivesse contado para ninguém, o tesouro ficava esquecido. De acordo com as leis dos judeus, quem comprasse as terras teria o direito de ficar com todo o tesouro que estivesse ali enterrado. No entanto, o tesouro no campo só poderia ficar com ele depois que ele comprasse as terras. Vamos imaginar que estávamos perto de Jesus quando ele falou: o reino dos céus é como um tesouro que um homem... Olhem o que eu achei! Não acredito! Estou rico! Bem, mas para eu ficar com esse tesouro, preciso comprar este campo. O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro! E agora? Já sei! Vou vender tudo o que eu tenho. Nada é tão importante ou tão valioso quanto esse tesouro para mim. Mas vamos pensar um pouquinho. O que o homem descobriu no campo? Certo, ele descobriu um tesouro. Ele poderia ficar com o tesouro? Não, porque ele não era o dono daquele campo. Então era necessário que ele comprasse aquele campo para ele ter direito àquele tesouro. Mas como o tesouro era muito importante para ele, ele decidiu vender tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro, para comprar aquele campo. Então foi o que ele fez. Mas Jesus continuou contando histórias para as pessoas entenderem sobre o reino dos céus. Ele também comparou o reino dos céus a um negociante de pérolas. E esse negociante de pérolas se apresentou: eu sou um negociante, vendo e compro pérolas. Muitas vezes preciso viajar para muito longe para conseguir uma. Sabem, as pérolas são formadas quando um grão de areia entra na ostra. As células começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas para proteger o corpo da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma vez, eu encontrei
uma pérola muito, muito preciosa. Aí, sabem o que eu fiz? Claro, eu não tive dúvida. Não me importei em vender tudo o que eu tinha para ficar com aquela linda pérola. Caso Jesus estivesse contando essa parábola para vocês e perguntasse o que vocês entenderam, o que vocês responderiam? Pois é, essas duas parábolas retratam a história de dois homens que encontraram algo tão precioso que venderam tudo que eles tinham para conseguir o tesouro. Na opinião de vocês, o que significa? Isso mesmo, significa o reino de Deus. É um tesouro tão fabuloso que todas as outras coisas perdem o seu valor. Mas como podemos encontrar esse tesouro? Ele não está enterrado e nem escondido na ostra. Sabem, para encontrar esse tesouro, precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu vou falar para vocês do plano da salvação, que a tia Paulinha estava falando, né? Tá aparecendo aí? Então, não tem a nossa mão? 5 dedos? Nossos 5 dedos? Esse dedão aqui significa o quê? Tá tudo bem, estamos joinha? É pra gente lembrar que a gente tem uma notícia maravilhosa. Sabe qual é? Que Deus nos ama. Esse dedo aqui, ele serve para quê? Para apontar vocês, apontar todo mundo, mas ele vai apontar para a gente. Ele está apontando o quê? Que eu sou pecador. Nós somos pecadores, não somos? E esse dedão aqui, que ele é o grandão, ele é para falar que tem a maior história do mundo. Sabe qual é essa maior história do mundo? Que Jesus morreu para nos salvar. E esse dedo aqui que tem a minha aliança, vocês estão vendo o dedo da aliança? É o dedo do compromisso que a gente fala. É para falar que a gente tem que assumir o compromisso com Deus. A gente tem que aceitar Jesus como nosso Salvador. E só assim que a gente pode ser salvo. E esse dedinho aqui, que é o mindinho, que é o menor dedo de todos, é para a gente lembrar que quando a gente aceita Jesus, a gente é que nem um bebezinho, é que nem um Davizinho. E a gente tem que ir crescendo no conhecimento de Deus. A gente tem que ler a Bíblia, ir para a igreja. A gente não está indo para a igreja por enquanto, mas a gente está aprendendo de Deus aqui na nossa escola dominical. Então, tem que ler a Bíblia, fazer a lição, cantar hinos. E ele é para a gente lembrar que a gente tem que crescer no conhecimento de Deus. Então, quando vocês olharem a mão de vocês, os 5 dedos, vocês têm que lembrar o plano da salvação, tá bom? Aí E o nosso versículo de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, como disse as parábolas, aqueles homens, eles venderam tudo que eles tinham pelo tesouro, porque o coração deles estava naquele tesouro. O que eles mais queriam era aquele tesouro. E nós devemos colocar o nosso coração no reino de Deus. Nós devemos dar tudo pelo reino de Deus, porque é o que mais importa, é onde nosso coração deve estar.